Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Me chamo Laís Pinheiro, sou psicóloga, mestre em psicologia e hoje daremos continuidade ao nosso quadro Clube do Livro. O livro escolhido para nós darmos continuidade ao nosso quadro realmente é esse livro aqui, ó, Inovações em Terapia Cognitivo-Comportamental. Hoje daremos assim início com o primeiro capítulo, que diz respeito à terapia cognitivo-comportamental. Bom, nós sabemos que terapeutas que trabalham com a perspectiva teórica da terapia cognitivo-comportamental acreditam que para cada situação vivida, vários pensamentos podem vir à nossa mente. Também somos atingidos por nossas emoções e vários comportamentos também se fazem presentes na nossa trajetória. Então, nós conseguimos compreender que a terapia cognitivo-comportamental é uma perspectiva teórica que trabalha os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos, e como um acaba influenciando no outro. Então, hoje nós vamos compreender de fato que quando nós falamos, por exemplo, da perspectiva do pensamento, a cognição é extremamente importante para nós terapeutas que utilizamos a terapia cognitivo-comportamental. A partir da compreensão da cognição, certamente nós conseguiremos identificar os principais pensamentos, as distorções cognitivas e como esse paciente ele tem enxergado a realidade. Será que ele tem enxergado a realidade de uma forma concreta, de uma forma real? Ou ele tem visto a realidade conforme algumas distorções cognitivas, alguns erros de processamento? Então, tudo isso vai ser muito importante para nós que trabalhamos com a TCC na parte clínica. O comportamento é de suma importância e algumas estratégias comportamentais, como nós já vimos também no livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental, que também está aqui no nosso canal, são muito importantes para o nosso desenvolvimento na nossa parte clínica, tá? E nós, como terapeutas cognitivo-comportamentais, também sabemos que fatores ambientais são extremamente importantes no nosso desenvolvimento. Então, nós vamos precisar estar atento tanto aos fatores cognitivos, tanto aos fatores comportamentais, como fatores ambientais, fatores hereditários, fatores genéticos. O ser humano, ele é complexo e ele, de fato, sofre todas essas influências. Então, para que nós consigamos efetivamente ter um olhar amplo para o ser humano, todas essas questões devem ser levadas em consideração. Bom, diferentemente de alguns livros relacionados às técnicas da terapia cognitivo-comportamental, aqui nós focaremos nas inovações da terapia cognitivo-comportamental, onde esteve a TCC e como ela está agora. Todo o desenvolvimento, todo o percurso que a terapia cognitivo-comportamental surgiu até agora. Então, vamos juntos nessa aventura de desbravar como é importante a TCC na nossa parte clínica. Bom, quando nós falamos sobre o início da terapia cognitivo-comportamental, é importante levarmos em consideração que lá nos meados de 1952, Haynes, ele surgiu com uma pesquisa criticando a psicoterapia psicodinâmica. E ele surgiu ali trazendo a terapia comportamental como uma alternativa para lidar com isso. Lá em 1950 a 1960, os britânicos e os norte-americanos falavam muito sobre condicionamento e condicionamento operante nesse sentido como uma forma de trabalho com os pacientes, principalmente aqueles pacientes que estavam em estado grave e internados. Quando nós falamos ali realmente sobre esse período, é muito importante que nós consigamos perceber que estávamos passando por uma revolução cognitiva, aonde a perspectiva teórica do processamento de informações estava sendo levado em consideração, ou seja, processamento de aprendizagem, de memória, todas essas questões, elas estavam sendo estudadas e efetivamente conseguimos perceber ali naquela época que de fato o processamento de informações influenciava demais nesse ponto. Como nós falamos agora que os britânicos e os norte-americanos eles estavam muito focados em fatores comportamentais, surgiu ali essa revolução cognitiva e aí veio aquele movimento de opa, espera aí, a psicodinâmica ela estava sendo negada ali naquele momento, criticada, e o viés comportamental também não estava sendo tão suficiente assim.
Conforme os estudos foram avançando nesse sentido, conseguimos perceber com as pesquisas que, de fato, as emoções elas também influenciavam muito no comportamento e nos pensamentos. Conforme o estudo foi avançando, a gente conseguiu perceber que a terapia cognitivo-comportamental ela foi avançando conforme a revolução cognitiva já naquele momento. E aí, gente, voltando um pouquinho no tempo, em 1940 surge Albert Ellis falando sobre uma nova forma de terapia. Ele queria meio que criticar a psicoterapia psicodinâmica, que era a que ele já estava fazendo parte, porque ele estava percebendo ali nos pacientes dele muita rigidez e extremismo. Então ele surgiu com a terapia racional emotiva comportamental. E aí, nessa perspectiva, ele trazia que pacientes que ele estava percebendo possuíam sistema de crenças extremamente rígidos e extremos. E ele conseguiu perceber que no momento em que ele conseguia trabalhar essas crenças dos pacientes, esses pensamentos irracionais nesse momento, ele de fato diminuía o sofrimento do paciente. Então, essa perspectiva teórica também surgiu como forma de corroborar a importância da terapia cognitivo-comportamental, a importância de identificarmos o processamento de informações, o poder mesmo das informações, das emoções, dos comportamentos, dos pensamentos propriamente ditos. Então foi muito importante todo esse decorrer da perspectiva teórica trazida também por Albert Ellis. Conforme a TCC foi proliferando e as demais perspectivas teóricas ali seguindo esse segmento também foram seguindo, a gente começa a se questionar, puxa, então o que faz de fato que um procedimento seja considerado ali um protocolo da terapia cognitivo-comportamental? E isso a gente precisa levar alguns pontos em consideração, como também a natureza do trabalho, de fato, trabalhos voltados à cognição e ao comportamento. O fato do autocontrole em si, o fato de nós termos uma psicoeducação, uma estrutura da sessão, a natureza limitada ao tempo, sensível ao tempo, para ser mais específica. Então, alguns pontos como esses nós precisamos prestar atenção para conseguirmos identificar a terapia cognitivo-comportamental na nossa prática clínica. Além desses pontos, o ecletismo teórico, o fato da própria explicação da teoria em si e o fato de nós estarmos também focando ali com o nosso paciente a prevenção de recaída, são outros pontos que também devem ser levados em consideração para nós identificarmos ali a terapia cognitivo-comportamental na prática. Apesar da TCC ser maravilhosa, naquele momento Beck ele sofreu bastante com o ceticismo. Muitas pessoas chegaram a duvidar realmente da eficácia da terapia cognitivo-comportamental por ser completamente diferente de um tratamento que já estava sendo trabalhado ali com vários pacientes, que era a psicanálise. Mas Beck, ele seguiu firme com as suas pesquisas e com o seu olhar voltado efetivamente para a prática de terapia baseada em evidências, com realmente a ciência, e ele disse, opa, eu vou provar que com a ciência que de fato essa minha perspectiva teórica ela tem uma grande influência na minha prática clínica e que de fato os pacientes eles melhoram. Então ele começou a fazer estudos de caso e publicou realmente um estudo de caso que foi assim sensacional e que teve um grande marco na evolução da terapia cognitivo-comportamental. Ele fez um comparativo da terapia cognitivo-comportamental com o uso da substância imipramina. E aí, nesse movimento, ele, conforme os estudos foram avançando nesse comparativo, 80% dos pacientes que estavam fazendo uso da terapia cognitivo-comportamental tiveram uma melhora gigantesca nos sintomas relacionados à depressão. Então, esse foi um grande marco ali para a terapia cognitivo-comportamental se consolidar. Como nós estamos percebendo, a perspectiva da ciência mesmo, a prática baseada em evidências, trouxe ali uma contribuição muito clara para os avanços da TCC naquela época, como até hoje. Então, conforme a terapia cognitivo-comportamental foi consolidada nos benefícios de sintomas relacionados à depressão, houve uma generalização ali, ele trouxe essa amplificação, na verdade, da TCC para outras esferas, como ansiedade, por exemplo. Então, outras características, para além da depressão, também estavam sendo vistas como evidentes no tratamento da TCC. Sobre a aplicação, inicialmente foi muito ali da terapia individual.
Porém, a terapia cognitivo-comportamental é amplamente aplicada em terapias de casais, em terapias com grupos, em terapias focadas ali na mudança mesmo, em vários intuitos. Então, a TCC ela tem essa aplicabilidade extremamente maleável, devido às suas amplas modificações, nas quais a gente também já viu ali nos outros episódios da terapia cognitivo-comportamental, no nosso outro clube do livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, se você ainda não viu, corre lá para ver mais ou menos como que é a aplicação da TCC na prática clínica. Que a terapia cognitivo-comportamental tem uma eficácia gigantesca, isso a gente não pode discutir. Porém, existem muitos estudos voltados ali à efetividade da terapia cognitivo-comportamental. E para isso, muitos estudos, por exemplo, em grupos diferentes de locais com esses pacientes foram levados em consideração para que nós consigamos perceber a efetividade conforme a cultura, conforme a genética, conforme outras coisas para além da própria perspectiva teórica. E o resultado sempre é muito positivo, mas eu vou contar aqui para vocês sobre esses aspectos. E para isso é importante que nós estejamos atentos à expansão cultural. Sabemos que a terapia cognitivo-comportamental ela é muito vinculada ali a aspectos relacionados à nossa sociedade ocidental individualista. Valores como autonomia, independência, liberdade são muito trabalhados e levados em consideração na TCC. Porém, existem outras culturas nas quais nós precisamos da aplicabilidade da TCC de uma forma mais maleável conforme a cultura na qual nós estamos inseridos. Então, vários estudos focando um pouquinho nesse aspecto da evidência científica, a partir desses momentos a gente consegue a efetividade da TCC, não estando somente nos protocolos, mas estando atentos realmente aos outros aspectos que fazem de nós, os seres humanos, a serem aplicados mesmo a efetividade da TCC na parte clínica, conforme a cultura na qual nós estamos inseridos. Não podemos finalizar esse capítulo sem falar sobre as terapias de terceira onda. Imagine que a terapia cognitivo-comportamental ela é um grande guarda-chuva e dentro desse guarda-chuva existem várias ramificações que fazem parte de um mesmo processo, porém com algumas diferenciações. Dentre elas temos a terapia comportamental dialética, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia focada em mindfulness. Então, existem também outros aspectos, a terapia do esquema, enfim, existem outras vertentes teóricas que fazem parte ali dessa terapia de terceira onda. Que existe uma grande diferença nesse processamento, que não dizem respeito apenas na modificação de pensamento distorcido, por exemplo, porém ao próprio processo da pessoa frente àquele movimento. Diferente da TCC, os terapeutas contextuais não estão tão focados em modificar a cognição, mas realmente de ajudar aquele paciente a lidar com a cognição que ele possui. Então, gente, no capítulo de hoje nós tivemos uma visão histórica de como que a TCC ela foi surgindo, como que está o desenvolvimento dela, e eu te espero aqui para os próximos capítulos nós darmos continuidade a esse livro que está cheio de conteúdo sensacional. Te espero. Um beijo bem grande e até a próxima.